Muito bem, olá, querido aluno, querida aluna, sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula vai abordar um tema que os estudantes adoram. Pelo menos os meus estudantes dizem que têm muita dificuldade e acham complicado, quando na verdade não é. São algumas particularidades apenas que a gente deve observar nesse tema, para que a gente possa fazer uma boa prova, para que a gente possa aprender primeiramente esse conteúdo e posteriormente aplicar ele, seja nas provas de concurso, seja na prova da ordem, seja na faculdade. Então vamos lá. O tema que nós vamos abordar é controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, aliás, o controle que nós vamos abordar hoje, existem duas formas de controle. A gente vai ver essa diferenciação de uma forma mais abrangente, mais aprofundada, em outra aula. Mas existem basicamente duas formas de controle. O controle difuso, e o controle concentrado. A gente vai ver hoje rapidamente o que é cada um deles. Posteriormente, numa aula futura, nós vamos abordar o que vem a ser as formas de controle, né? Através das chamadas ações, a ADI, a ADC, a ADO, a ADPF, as formas de controle concentrado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, eu quero me deter particularmente nesses dois temas, controle difuso e controle concentrado, e eu quero que você anote aí no seu caderno. O sistema ou controle, né? Sistema ou controle difuso de constitucionalidade, também chamado de aberto. Opa, vamos arrumar aqui. Controle aberto, né? Como o próprio nome já diz, é um controle que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal. Então, ele é feito por qualquer juiz ou qualquer tribunal. E quando a gente fala qualquer controle, qualquer juiz, qualquer tribunal, realmente, juiz federal, juiz do TJ, do TRF, TRE, STJ, o próprio Supremo Tribunal Federal realiza o controle difuso de constitucionalidade. Ou seja, é um controle que é realizado por todo o poder judiciário. Não tem segredo. Qualquer juiz de qualquer tribunal, de qualquer instância, pode realizar o controle difuso de constitucionalidade. Porque esse tipo de controle, ele faz parte da atividade jurisdicional do dia a dia, na prestação jurisdicional do dia a dia. Quer dizer, qualquer juiz, em qualquer lugar do Brasil, está realizando todos os dias, em algum lugar, o controle difuso. O sistema difuso, inclusive nós vamos ter uma aula específica sobre isso também, ele foi criado nos Estados Unidos, né, em 1803, por meio daquele famoso caso, né, Marbury versus Madison, que para nós agora não é importante, mas nós vamos ver numa aula futura. Mas qual a diferença para o chamado controle concentrado ou o sistema concentrado de constitucionalidade? O controle concentrado, por sua vez, ele é fruto do sistema europeu. Fruto do sistema
europeu. O modelo austríaco, né, de fiscalização das leis. E o controle concentrado foi criado na Áustria em 1920 por um jurista muito famoso, né, do meio jurídico brasileiro, aqui no Brasil, o Hans Kelsen. Hans Kelsen, que foi o idealizador do controle concentrado, quer dizer, o controle de constitucionalidade de uma lei pelo sistema concentrado, ele deve ser realizado por apenas um órgão, que é a Suprema Corte, né? No Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Mas onde existir, qualquer lugar onde existir o controle concentrado, é a Suprema Corte, esse órgão legitimado para propor esse tipo de controle, ou esse tipo de... propor não, né? Na verdade, julgar, porque existem os legitimados ativos, né, que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, ou então a ação declaratória de constitucionalidade. Tudo isso será julgado por um órgão de controle concentrado, ou seja, um órgão único, que seria, aí no caso do Brasil, o STF. Muito bem. Então, diferentemente do sistema difuso, no controle concentrado, só há um órgão que pode realizar a fiscalização. Então, ele ocorre no plano federal. Não é por qualquer juiz, nem por qualquer tribunal, mas sim por um órgão específico. Bom, voltando aqui, vamos tratar um pouco mais do controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso de constitucionalidade, que eu disse que é realizado por qualquer juiz, em qualquer tribunal, a qualquer momento. Ok? Ele foi, primeiramente, ele nasceu nos Estados Unidos, no famoso caso Marbury versus Madison. É o caso norte-americano, né, que despertou o sistema difuso, segundo diz aí boa parte da doutrina brasileira. Esse caso, relembrando, foi em 1803, e aqui no Brasil, esse tipo de controle, esse sistema, ele surge na República de 1891, por meio da nossa Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana. Então esse sistema surgiu em 1891 no Brasil, e como eu disse, esse é um sistema que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal. Sempre é bom reforçar qualquer juiz ou tribunal. Diferente do que acontece no concentrado, onde o controle, o nome já diz, concentrado, um único órgão. Tá? Gente, quando nós falamos em sentença, uma sentença ela é dividida em 3 partes, né? Então a sentença ela possui 3 partes distintas. A primeira parte é o relatório. Na segunda parte, o juiz coloca os fundamentos da decisão. E na terceira parte, chamada de dispositiva, é onde ele vai dizer o direito. No relatório da sentença, o juiz faz uma síntese do que aconteceu no processo. Síntese do processo. Na parte dos fundamentos, na parte dispositiva da sentença, é que o juiz julga o mérito. Então é na parte dispositiva que ocorre o julgamento
do mérito. Quer dizer, ele dá aquilo que lhe foi pedido, ou ele nega. E nos fundamentos da decisão é que o juiz vai aplicar a lei, a Constituição. Ele vai dizer que a norma ela é inconstitucional, no caso de controle difuso, ok? Então ele vai dizer que a norma é inconstitucional, que ele vai deixar de aplicar essa norma e resolver o conflito sem aplicação da lei. Dessa maneira, o controle difuso nada mais é do que o exercício típico da atividade jurisdicional. Então, aqui nos fundamentos é onde ele vai dizer se a lei é constitucional, ou seja, ele vai declarar uma lei como sendo constitucional, ou, se ele achar que é assim, ele vai dizer que essa lei é inconstitucional. Então, esse tipo de controle nada mais é do que o exercício típico da atividade jurisdicional. Todos os juízes e tribunais do país precisam, antes de dar a decisão final, eles precisam analisar qual é a base que vai sustentar a sua decisão. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, vamos colocar aqui, artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que toda sentença precisa ser fundamentada. Toda sentença precisa ser fundamentada. Toda sentença precisa ser fundamentada, pois é ali que mora a razão de ser do controle de constitucionalidade. O controle difuso, ele mora justamente nesses fundamentos que o juiz está escrevendo, que ele está construindo. A parte da sentença na qual o juiz analisa qual vai ser os fundamentos ou quais serão os fundamentos da sua decisão é o controle difuso. O controle difuso, ele é o exercício típico da atividade jurisdicional que permite, né, que qualquer juiz no dia a dia, qualquer juiz em qualquer instância, de qualquer tribunal, ele coloque nos fundamentos da sua decisão por que ele acha que uma lei ela é inconstitucional ou ele declara a sua constitucionalidade caso essa constitucionalidade esteja sendo questionada por uma das partes. Então, cada juiz, em cada instância, em cada tribunal, ele é livre para decidir se ele aplica ou ele não aplica a lei. Ele é livre para decidir se aquela norma, ele considera aquela norma como sendo constitucional ou inconstitucional. E caso ele considere aquela norma como sendo inconstitucional, ou seja, ela é incompatível com a Constituição, ele pode deixar de aplicar a norma, já que ela tende a violar o texto constitucional. Vamos anotar isso, né? O juiz pode deixar de aplicar a norma por acreditar que a lei é inconstitucional. Ou seja, ela fere a Constituição Federal. Mas quem é que pode, no controle difuso, suscitar a inconstitucionalidade de uma lei? Quem é que pode pedir para que o juiz diga que uma lei é inconstitucional, ou seja, até constitucional? Qualquer pessoa, seja ela autora da ação, seja o réu, seja o Ministério Público como autor ou como fiscal da lei, ou o próprio juiz de ofício, né? O que significa de ofício? Sem que haja provocação das partes, ou seja, nem o advogado do autor, nem o advogado do réu, nem o Ministério Público fazem qualquer menção sobre a inconstitucionalidade da lei, mas o juiz percebe
que essa lei ela é inconstitucional. Então, quem pode suscitar pela inconstitucionalidade de lei no controle difuso resposta: qualquer pessoa. O autor, o réu, o membro do Ministério Público, do MP, caso ele seja autor, caso ele esteja atuando como fiscal, guardião da Constituição, o juiz de ofício, quer dizer, sem que as partes tenham feito o pedido, o juiz de ofício, ele já declara essa norma como sendo inconstitucional. Pois é atribuição dele, né? Mesmo que o réu, o advogado do autor, o advogado do réu não tenham feito qualquer menção sobre a inconstitucionalidade da lei, o juiz, na hora de decidir, ele precisa analisar a qualidade da norma, pois faz parte do dia a dia da sua atividade jurisdicional. E como é que o réu ou o Ministério Público provocam o judiciário sobre esse controle difuso? Basta colocar lá na petição inicial, se for o autor, na contestação, se for o réu, no recurso, basta abrir um tópico dentro da peça abordando, questionando a constitucionalidade da lei. Então ele vai abordar a possível inconstitucionalidade da lei, por isso que o controle difuso é o dia a dia da atividade jurisdicional, feita por qualquer juiz, qualquer tribunal, em qualquer instância. Ok? O autor, o réu, a parte interessada, ele vai colocar no tópico, ele vai colocar um tópico na petição inicial, ou nos fundamentos, né, na sua contestação. Por que ele acha que aquela lei ela fere a Constituição? Ele vai colocar um tópico indicando a inconstitucionalidade da lei. Esse processo, né, então ele pede no processo, né, que o juiz diga que a norma é inconstitucional. Em direito processual, se diz que a forma de questionamento de inconstitucionalidade no sistema difuso é questionada na via incidental. Vamos anotar aqui. Via controle difuso, o controle difuso ocorre na chamada via incidental. O que é isso? Olha, a forma de questionamento da inconstitucionalidade da lei no controle difuso é na via incidental de defesa de exceção. Isto é, foi um incidente dentro do processo, um incidente no decurso do processo que faz com que a parte ou o juiz de ofício peçam, né, no caso da parte, peçam, no caso do juiz ele declara, né, que aquela lei seja declarada inconstitucional. Então é um incidente processual, é algo que aconteceu no decurso do processo, não estava sequer sendo previsto, isso não fazia parte do pedido. Significa que a parte não estava discutindo aquela inconstitucionalidade como um pedido, não estava na sua inicial ou nas suas discussões preliminares, mas sim que está discutindo aquela inconstitucionalidade como uma questão chamada de prejudicial. Vamos anotar. A questão incidental é uma questão prejudicial.
Prejudicial porque ela ocorre justamente sobre um processo, no meio de um processo, por isso ela é incidental, em que não está sendo questionada a sua inconstitucionalidade, né, de uma norma. Mas sim há um outro pedido, há um outro mérito que está sendo discutido pelas partes. Então, de forma incidental, prejudicial, é que o juiz ele vai declarar a inconstitucionalidade. É uma questão que vai ser analisada nos fundamentos antes do juiz chegar ao pedido, ao mérito da causa. A inconstitucionalidade ela é analisada na via incidental, chamada, né, de defesa ou de exceção. Então, é uma questão prejudicial ao mérito. Ela é analisada antes do juiz analisar o pedido. Então, a questão prejudicial, ela não tem nada a ver com o mérito. Ela ocorre antes do julgamento do mérito. Ninguém estava questionando a lei. Não fazia parte do pedido das partes. Mas, no decorrer do processo, de forma incidental, foi descoberto, foi declarado, foi visto, foi percebido que essa norma ela fere a Constituição. Então, o juiz, né, ele deve analisar o pedido com muita atenção, porque muitas vezes essa análise ela vai ser determinante para fundamentar a decisão final pela aplicação da lei ou pela não aplicação dessa lei, dependendo do entendimento que o juiz vai fazer a seu respeito. O juiz vai ter um entendimento acerca daquela norma que está sendo utilizada no decorrer do processo para julgar um determinado caso concreto. Por isso que nós chamamos também o controle difuso, vamos anotar aqui, o controle difuso também é chamado de controle concreto, porque está se tratando de um caso real, um caso prático, um caso da vida, um caso do dia a dia. Muito bem, e os efeitos? Essa decisão do juiz, que nada tem a ver com a decisão do mérito, produz efeitos. Quem serão os destinatários dessa decisão? Quais são os efeitos dessa decisão? Bom, os efeitos nós podemos dizer que ocorrem inter partes. Isto é, valem apenas para as partes que participaram ou participam da relação processual. Alguns autores até brincam que o controle difuso é uma loteria, né? Pois cada juiz fará uma análise diferente e terá um entendimento diferente. Mas existe uma maneira de uniformizar esse entendimento, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, os efeitos são interpartes, produzem efeitos apenas entre as partes envolvidas no processo, já que se trata de uma questão incidental prejudicial àquele pedido, àquela ação, àquele mérito que está sendo questionado. Muito bem. Para que um juiz diga que uma lei possa ser aplicada, né, que ela deve ser aplicada ou não deve ser aplicada, esse juiz ele vai ter que se debruçar sobre o processo, analisar a constitucionalidade dessa lei e ele vai decidir que, de repente, essa lei é inconstitucional. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma lei pode ser declarada constitucional por um outro juiz em uma outra instância, em outro tribunal. Então, uma lei pode deixar de ser aplicada por um juiz e ser aplicada por outro. E quem é que decide, né, pela uniformização desse tipo de decisão? É o STF por meio do controle concentrado. Então, para isso, né, para que haja uma uniformização das decisões, dessas declarações de inconstitucionalidade na via difusa, né, pela via difusa, deve ocorrer uma confirmação. Por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal é o órgão legitimado para dar a palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma. E os efeitos quando a lei ela é julgada inconstitucional ou constitucional pelo STF. Os efeitos são vinculantes e erga omnes. No caso de uma decisão pelo controle concentrado, isto é, no STF, os efeitos são erga omnes, isto é, valem para todos, opuníveis contra todos. Tá?
Vamos aproveitar e abordar, então, o controle concentrado de constitucionalidade. Como a gente já falou, esse tipo de controle concentrado, ele surgiu do sistema europeu, do sistema austríaco, fruto da Constituição Austríaca de 1920. Então, tem sua origem no sistema austríaco, de constitucionalidade, e no ano de 1920, por meio da Constituição Austríaca, promulgada nesse mesmo ano. Aqui no Brasil, a principal ação do controle concentrado era a chamada representação de inconstitucionalidade. No Brasil, o controle concentrado, né, ele surge aqui no Brasil, ele ganha o nome aqui no Brasil, né, esse tipo de controle concentrado, ele ganha o nome aqui no Brasil de representação de inconstitucionalidade. Hoje nós sabemos, né, que o nome se chama ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, mas na época que ele foi criado se chamava Representação de Inconstitucionalidade. E ela nasceu, essa representação, ela nasceu com a emenda constitucional número 16 de 1965, em plena ditadura militar. Olha só. Hoje, essa ação, então, ela é chamada de ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. No sistema difuso, né, quem pode provocar, fazendo uma comparação aqui, no sistema difuso, quem pode provocar o sistema, a inconstitucionalidade incidental, vamos colocar aqui, inconstitucionalidade incidental. Então, quem pode provocar o sistema, a chamada inconstitucionalidade incidental, é qualquer pessoa que faça parte do processo. Qualquer pessoa que faça parte do processo. Mas no controle concentrado é diferente. No controle concentrado existe um rol de legitimados para propor a ação. São os denominados legitimados ativos, né? Os legitimados ativos, que podem propor para a apresentação, né, das ações de inconstitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, ADPF, né, que são temas que a gente vai ver no futuro. Então, eles se esgotam, né, esses legitimados, eles se esgotam, não é qualquer pessoa, eles estão lá previstos no artigo 103, incisos 1 a 9 da Constituição. Sendo aqui, então, um rol, nós estamos diante de um rol taxativo de legitimados para proporem, que são os únicos legitimados que podem apresentar as ações do controle concentrado. Esses são os únicos legitimados ativos previstos lá no artigo 103, incisos 1 a 9, que podem, então, ingressar com as ações do controle concentrado.
Quando a gente abordar a ação direta de inconstitucionalidade, nós vamos explorar esses legitimados, né? A gente não vai tratar de todos, mas só para a gente lembrar um pouquinho, né? Primeiro, a mesa do Senado Federal. Depois, a mesa da Câmara dos Deputados. O próprio presidente da República. Presidente da República. O Procurador-Geral da República, a PGR, já que ele é o guardião da Constituição, o Procurador-Geral da República. O Conselho Federal da OAB, Conselho Federal da OAB, dentre outros, né, que estão lá no artigo 103. Muito bem, é muito importante a gente abordar esse tema quando a gente estudar a ação direta de inconstitucionalidade, porque não é qualquer pessoa, existem legitimados. E se uma pessoa que não é legitimada tentar, por exemplo, pedir o controle, a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade de uma norma, aí nós teremos um vício, né? Um vício sobre a pessoa do autor. Ele não é um legitimado. Mas a gente vai falar sobre isso numa aula específica. Todas as ações do controle concentrado vão ser ajuizadas por esses legitimados ativos, ok? A forma de realização do controle concentrado, nós falamos que no controle difuso, ela é pela via incidental, quer dizer, ocorre um incidente processual. No controle concentrado, a forma de realização desse controle, né, é pela via principal ou direta. Via principal, direta ou de ação. E como nós não estamos falando de um caso concreto, nós também não estamos falando de um caso concreto, nós estamos falando do quê? De um controle de norma em sentido abstrato. Não se trata de um processo, não se trata do julgamento de mérito de uma ação, mas sim do controle abstrato de uma norma que existe por aí, ela está no mundo jurídico, ela faz parte do ordenamento jurídico e, assim como um vírus, ela deve ser eliminada caso ela realmente seja inconstitucional, já que ela está aí provocando, né, efeitos que não são efeitos desejados dentro desse grande sistema jurídico. No controle difuso, então, quem entra, por exemplo, com a ação de alimentos, quer que os alimentos sejam pagos, né, sejam fixados. Então aí existe um pedido no controle difuso. Quem entra com a reintegração de posse, quer que a posse seja reintegrada. Este é o pedido. Quem entra com o pedido de habeas corpus, quer que a liberdade seja concedida. A inconstitucionalidade no sistema difuso é um tópico na petição que é discutido como fundamento da decisão. Por isso que é incidental. É o arcabouço normativo que vai lastrear a decisão final do magistrado. No controle concentrado, não. Por quê? Não existe um pedido de um julgamento de mérito. O pedido existe no sentido de pedir que a norma seja declarada inconstitucional ou constitucional. Mas não existe aí o julgamento de mérito, não existe algo que está sendo disputado entre duas partes. Então, no controle concentrado, né, para que serve uma ação direta de inconstitucionalidade? É justamente para declarar uma norma inconstitucional. Não está se decidindo aí sobre o mérito. No controle concentrado, o mérito não é um objeto disputado. Não se discute o mérito entre as partes, mas sim
E esse aqui é o mérito, a inconstitucionalidade de norma. Ok? O objetivo, né? Então, qual é o objetivo de uma ADI? Qual é o objetivo da ADI? Declarar a inconstitucionalidade da lei. O objetivo da ação direta de inconstitucionalidade é o de declarar a inconstitucionalidade da lei, porque ela viola a Constituição. Então, o objetivo da ADI, declarar a inconstitucionalidade da lei, que viola a Constituição. E quais são os instrumentos desse controle que analisa a constitucionalidade como pedido, como questão principal, né? Aqui nós temos uma questão principal que é o controle de constitucionalidade, é declarar uma norma inconstitucional. Quais são aí os instrumentos de controle concentrado? De constitucionalidade. Quais são os instrumentos de controle concentrado de inconstitucionalidade? São 4, né? A ADI, ação direta de inconstitucionalidade. A ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão do órgão executivo ou do órgão legislativo. A ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Então, uma norma está sendo questionado se ela é inconstitucional, mas na verdade ela é declarada constitucional. E a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. São as 4 ações principais do controle de constitucionalidade que tem como pedido a defesa da supremacia da Constituição com a inconstitucionalidade da lei, com a confirmação de constitucionalidade da norma. Aí vai depender de cada uma das ações que nós vamos estudar mais à frente. Então, no controle concentrado, relembrando, não são todas as pessoas que podem questionar a inconstitucionalidade da lei. Aqui não existe caso concreto. Aqui, no controle concentrado, os legitimados para proporem a ação estão lá no artigo 103, incisos de 1 a 9. Então, eles funcionam como se fossem advogados da Constituição. Eles são aí os defensores do texto constitucional. E essas 4 ações que a gente menciona aqui são as ferramentas por meio das quais o controle se instrumentaliza. Bom, se os legitimados ativos estão lá defendendo perante o Supremo a supremacia constitucional, os seus legitimados ativos do 103, né, incisos 1 a 9, estão defendendo a supremacia constitucional. É claro que as decisões do Supremo no sistema concentrado são decisões que geram efeitos. Que efeitos? Efeitos erga omnes, quer dizer, produzem efeitos para toda a sociedade. Quando o Supremo diz numa ação direta de inconstitucionalidade que a lei é inconstitucional, a lei vai deixar de produzir efeitos em todo o território nacional. Então, os efeitos são erga omnes, todas essas ações do controle concentrado geram efeitos, né, por isso eles são erga omnes. Não por isso, mas eles gerando efeitos, eles geram efeitos erga omnes. Todas essas ações do controle concentrado geram decisões com efeitos oponíveis contra todos, geram decisões com efeitos contra todos. Então, vamos ao resumo da aula. Resumo. O controle difuso.
controle difuso é o dia a dia da atividade jurisdicional. Ele é exercido por qualquer juízo, qualquer tribunal, em qualquer instância. Quer dizer, é realizado no dia a dia. Quer dizer, é realizado no dia a dia da atividade jurisdicional. Qualquer pessoa, seja réu, seja autor, seja terceiro interessado, seja o Ministério Público, se ninguém pedir, o próprio juiz ou tribunal, todo o Poder Judiciário brasileiro realiza controle difuso nos casos concretos submetidos à sua fiscalização. Porém, o controle difuso não é a causa principal. Não é a causa principal. O controle difuso é uma questão incidental. O controle difuso é uma questão incidental. Quer dizer, prejudicial ao processo. Quando o juiz afasta a lei que ele entende ser inconstitucional, a lei vai ser afastada para aquelas partes, para o autor e réu, para aquela situação e não para o país inteiro. No controle concentrado é diferente. No controle concentrado, primeiro, só pode ser feito por um tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal. Relembrando. Controle concentrado não é qualquer juiz. São apenas quem pode propor? Os legitimados, ativos do artigo 103, inciso 1 a 9. Quem julga? O Supremo Tribunal Federal. Então, no plano federal, os autores das ações do controle se esgotam no artigo 103, incisos 1 a 9 da Constituição. E a forma de realização do controle também é diferente, porque as ações do controle concentrado são ajuizadas com o único objetivo de defender a supremacia constitucional. Então, qual é o pedido no controle concentrado? Pedido: declarar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade, pode ser um ou outro, a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade, a confirmação da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. A decisão, então, vai valer para todo o território nacional, produzindo efeitos erga omnes. Nos Estados Unidos, só se realiza o controle difuso, que permite que cada juiz ou tribunal possa aplicar ou deixar de aplicar a lei de acordo com o seu livre convencimento. Na Europa, nós temos o controle concentrado, quer dizer, apenas um órgão é quem vai dizer se a norma é constitucional ou inconstitucional. E no Brasil, esse sistema é chamado de sistema misto. No Brasil, o controle é misto, porque nós temos as duas formas, o controle difuso e o controle concentrado. No controle difuso, as decisões são interpartes, pois o juiz vai aplicar ou deixar de aplicar uma lei para aquela situação específica para a qual foi chamado a dar uma resposta.
Entretanto, desde 1934, existe um mecanismo no Brasil que permite que algumas decisões do controle difuso gerem efeitos erga omnes. Então vamos colocar aqui, observação. Observação. No Brasil, desde 1934, é possível então que algumas decisões do controle difuso gerem efeitos erga omnes. Quando que isso acontece, né? Quando o STF declarar a inconstitucionalidade de uma lei, quando ele estiver participando do controle difuso, como por exemplo, no habeas corpus, no recurso extraordinário, no mandado de segurança. Então, habeas corpus, no recurso extraordinário, no mandado de segurança. Então existe aí um julgamento de mérito, que não é a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, mas sim um pedido. Então o Supremo, no julgamento dessas ações, ele pode declarar a inconstitucionalidade da lei, ou confirmar a constitucionalidade da lei. Ele vai comunicar ao Senado Federal, né, que, e isso é importante, o Senado Federal, ele vai comunicar ao Senado Federal, está previsto lá no artigo 52, inciso 10 da Constituição, ele vai comunicar ao Senado que, se o Senado quiser, ele vai dizer, né, olha aqui, Senado, essa lei foi declarada inconstitucional pelo STF. Se o Senado quiser, em respeito à separação dos poderes, à tripartição dos poderes, se o Senado quiser, ele vai editar uma resolução. Então o Senado Federal pode, não é que deve, pode editar uma resolução suspendendo a norma para todo o país. Suspendendo a norma para todo o país. E o que isso significa? Efeito erga omnes dentro de um julgamento por via difusa ou incidental. O pedido aqui era a liberdade, no caso do habeas corpus, por exemplo. Mas o Supremo chegou à conclusão de que a norma que está sendo objeto, que está sendo, na verdade, ali, está sendo trazida pelas partes para que se justifique um determinado direito, aquela norma é inconstitucional. Então, ele pode, a partir dessa decisão, declarar essa norma inconstitucional dentro de um julgamento pelo controle difuso de constitucionalidade, um caso concreto. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Nós vamos ter aulas específicas sobre a ADI, a ADI, a ADC, a ADO e a ADPF. E eu espero vocês. Se você chegou até aqui e você gostou dessa aula, deixa o seu joinha, deixa seu like, se inscreve no canal, coloca suas dúvidas aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em responder e tirar as suas dúvidas. E se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo legal, está sendo importante para você, é importante para mim também. Por favor, deixa aí o seu joinha, coloca seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante, ele é bacana e vai me motivar também a continuar a produção de mais material, mais conteúdo sobre direito constitucional para nós. Valeu?